Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Quando perguntam para você o nome de um autor de poesia, qual o primeiro nome que vem à mente de vocês? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acredito muito que o primeiro nome que veio à mente de vocês foi Carlos Drummond de Andrade, esse grande poeta brasileiro que viveu muito, que viu muito e escreveu muito. Então hoje a gente vai dar bons motivos para vocês se dedicarem à obra de Carlos Drummond de Andrade. Não sei se vocês acompanham aqui no canal, mas de segunda a sexta eu posto os vídeos curtos, os chamados shorts, em que eu leio principalmente poesia, mas eu também leio letras de música e trechos de romances. Volta e meia, eu me deparo com a obra de Drummond. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo um pouco mais completo sobre isso. Para me ajudar, eu peguei esse livro aqui, maravilhoso, peguei na biblioteca pública, na biblioteca da escola pública em que eu trabalho, melhor dizendo, e eu quero chamar atenção para uma coisa, tá vendo aqui, né? Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, Programa Nacional de Biblioteca Escolar, de 2009. Por que eu estou mostrando isso, chamando atenção para esses detalhes? Porque esse livro eu peguei em uma biblioteca de escola pública, em que eu trabalho. Mas é bem provável que esse mesmo livro também esteja na biblioteca da escola pública, mais próxima de você, que muitas vezes você estuda, ou seu filho, ou até um vizinho, vizinha. Então, caso queiram se dedicar à leitura de Drummond, uma opção é recorrer às bibliotecas, porque lá nós temos material muito rico. Mas vamos falar um pouquinho do Drummond, né? Alguns dados sobre ele. Então, Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 e morreu em 17 de agosto de 1987. Ele nasceu em Itabira, Minas Gerais. São 84 anos. 84 anos de um olhar atento para o mundo, de uma observação atenta em que ele pôde falar para a gente. O primeiro livro que ele publicou, que se chama Alguma Poesia, foi em 1930. O último livro que ele publicou em vida foi em 1987, ou seja, no ano de sua morte. Depois que ele morreu, alguns outros livros foram publicados póstumamente. Mas o que eu quero dizer? Ele publicou até o ano de sua morte. Mas ele não começou a publicar com o primeiro livro em 1930. Ele já publicava muito antes. Em 1921, ele já publicava textos em jornais. Isso quer dizer 66 anos dedicados à escrita, de uma pessoa com um olhar atento e com uma escrita maravilhosa e impactante, certo? Só para vocês terem uma noção desses 84 anos de vida, o que ele viu? Ele viu a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo e do fascismo na Europa. Ele viu a Segunda Guerra Mundial, viu a ascensão e a queda da União Soviética e ele viu a consolidação de um mundo capitalista. No Brasil, como ele nasceu no início do século XX, ele pôde ver os desdobramentos de pelo menos dois acontecimentos muito impactantes da história brasileira do século XIX, que foi a abolição da escravatura e a proclamação da República. Ele pôde ver esses desdobramentos. Mas de camarote, no Brasil, ele viu a democracia se organizando, inicialmente ainda, né? Ele viu toda a era Vargas, inclusive ele trabalhou no Ministério da Educação, que foi criado no governo ditatorial do Getúlio Vargas. Ele viu um suspiro democrático do nosso Brasil depois de Vargas e ele viveu todo o período da ditadura militar no Brasil. Felizmente, ele chegou a ver o fim da ditadura militar
e o início de uma democracia ainda muito incipiente. O que nós temos aqui? Um olhar atento que viu grandes feitos, mas também o sentimento do mundo, e traduziu isso em textos incríveis e importantes. Por isso, você quer saber sobre os grandes acontecimentos mundiais por olhar atento? Leia Carlos Drummond de Andrade. Bem, ele falou de grandes acontecimentos, ele falou das guerras, das lutas e tudo mais, mas ele também falou das coisas cotidianas, corriqueiras. Ele viu as cidades se organizando, crescendo, ele viu as pessoas correndo de um lugar para o outro para buscar trabalho e vida e dignidade e tudo mais. E ele falou isso para a gente, através de seus textos. É interessante que parece que para cada situação complicada ou pitoresca que a gente passa no dia a dia, o Drummond tem uma poesia. Por isso que eu acho que os médicos e psicólogos, quando eles forem receitar algo a alguém, eles deveriam colocar lá na receita também uma poesia do Drummond, que eu tenho certeza que ele vai ajudar também a gente a se entender, tá certo? Mas, como eu falei, eu peguei esse livro para me ajudar a fazer um perfil do Drummond, e eu vou ver, ele tem um prefácio curtinho do Marco Lucchesi, um pesquisador, e eu quero ler um pequeno parágrafo para vocês. Já nos apossamos, por uso capião, de uma pequena parte da gleba drummondiana, de um braço de rio. Assim, pois, em pleno desespero, ou quase, lembramos de José. Quando não somos correspondidos no amor, recorremos à quadrilha. Se enfrentamos um obstáculo, a imagem mais eficaz de que dispomos é a pedra no meio do caminho. E se o mundo e o coração andam descompassados, socorrem-nos a rima com Raimundo e todas as plausíveis soluções. Boa parte de nossa forma de sofrer o mundo já se tornou drummondiana. Dessas águas e terras não podemos prescindir. É isso, né? Para cada situação ele tem um poema. E ele cita alguns aqui, né? Ele fala de José. E agora, José, que a festa acabou, o povo sumiu, a festa acabou e tudo mais. Então José é um poema em que coloca você para tomar uma decisão. E aí? Não tem para onde fugir, José. Você tem que tomar uma decisão. Naqueles momentos que a gente tem essa dificuldade, José é uma referência. Ou problemas de amor não correspondido, nós temos Quadrilha, que é aquele poema que diz que fulano que amou ciclano, que amava ciclano, que amava Beltrano e por aí vai. Mostrando uma quadrilha, como uma festa junina ali, só que uma festa junina que não se correspondia, parece que estava descompassada. Depois, se você encontra uma grande dificuldade que você nunca vai esquecer, você tem muita dificuldade de transpor, não tem como não lembrar da pedra no meio do caminho, que todo mundo já ouviu em algum momento, que às vezes pode parecer um poema sem noção, repetitivo e até bobo, mas não. É aquela pedra que não deixou você seguir adiante e que você não esquece nas suas retinas mais fatigadas, como diz o poema. E para finalizar, aqui nesse parágrafo, ele fala do poema Raimundo, que é uma brincadeira, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. É o poema das Sete Faces, que ele publicou em 1948. Ele brinca. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Ou seja, não é uma solução para o mundo, mas é uma rima, é uma diversão. E às vezes a gente precisa de diversão também. Mas esse vídeo aqui é um vídeo de apresentação. E eu quero ler para vocês dois poemas bem importantes, bem impactantes do Drummond, para vocês compreenderem um pouco melhor, ouvirem e depois seguirem a leitura dele por conta própria. Mas antes de ler esses poemas, eu vou pedir por gentileza, você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui falando de literatura, falando de arte, educação e vida, porque arte é vida. Pode ser? Agora vamos lá. O primeiro vídeo que eu vou ler, primeiro vídeo não,
primeiro poema que eu vou ler é O Sentimento do Mundo, que ele publicou em 1940. O mundo tinha acabado de sair de uma Primeira Guerra Mundial e já estava na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, página 154. Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoes. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Então aqui ele fala desse sentimento de esgotamento. Estamos usando a nossa tecnologia, estamos usando os nossos corpos para nos degladiarmos uns com os outros, para nos matarmos, para acabarmos uns com os outros, com as pessoas, deixando saudade. E ele diz: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. O que ele tem é a sua palavra para escrever e para mostrar para o mundo o que está acontecendo. Mas às vezes ele se sente impotente. Por quê? Porque esse amanhecer, esse novo dia, é mais noite que a noite. Ou seja, a esperança está por um triz. É um poema forte, pesado, que vale a pena ser lido e perceber assim todas as dificuldades que ele demonstra para você seguir adiante quando o mundo está em guerra. E as guerras, pode ser a guerra realmente como a Segunda Guerra Mundial, mas pode ser também a guerra do dia a dia, que a gente passa, que às vezes é intensa e é difícil. Bem, mas o Drummond não falou apenas de grandes feitos, de grandes acontecimentos, de grandes guerras. Ele falou também do grande assunto universal de todos os tempos que habita a poesia, o amor. E sobre o amor, vou ler mais um poema para vocês chamado Amar. Página 230. Amar. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Sempre, e até os olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, senão rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que, na brisa marinha, é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte a visão e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesmo de amor. E na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. A nossa ânsia de amar. Como diz aqui, que pode criaturas, entre criaturas, se não amar? Então é um poema muito bonito e falando todas as possibilidades de amar. Os poetas, eles sempre tentam classificar e explicar e entender o que é o amor. Drummond fez isso também em vários poemas. Esse aqui é apenas um dos exemplos. Então, pessoal, já ouvi muita gente dizer que para entender a realidade, os livros de história, de sociologia, as notícias, elas não bastam. A gente precisa da poesia, a gente precisa da arte, a gente precisa da literatura.
e nós tivemos o privilégio de ter Carlos Drummond de Andrade, um homem que viveu praticamente todo o século XX, um homem que percebeu e sentiu os desdobramentos dos acontecimentos do século XIX e tinha perspicácia da escrita. Escreveu muito, muito e muito. E podemos agora aprender mais sobre o mundo, sobre esses sentimentos do mundo, através da obra dele. Por isso, fica a dica, tá certo? Pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam da poesia de Drummond, se vocês têm acesso a ela, se vocês estudaram Drummond na escola. Peço também que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que a gente possa se consolidar aqui, tá certo? Muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.